e você é o nosso convidado. Eu estou passando aqui nessa noite para compartilhar com você uma palavra. A palavra do Senhor que está registrada no livro de Gênesis, princípio, que vai nos dizer no seu capítulo 41 e no seu versículo 51, que vai nos dizer assim: chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, aleluia, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia, Jesus. Uma palavra muito conhecida, irmãos. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos contar a história de José. José foi jogado numa cisterna por seus irmãos. Aí depois ele foi vendido pelos seus irmãos, os irmãos mais velhos, aqueles a qual deveriam amparar, aqueles a qual deveriam cuidar de José. Não, por inveja, por raiva, por inúmeros sentimentos contrários, eles tentaram contra a vida de José. A Bíblia vai dizer que após ser vendido como escravo, José serve por um tempo na casa de Potifar, onde ele vai se tornar um homem de confiança, porque a Bíblia é clara em dizer que aonde José chegava, José prosperava. Aonde José chegava, José fazia a diferença. A palavra do Senhor vai nos dizer que agora José então é acusado pela mulher de Potifar de ter tentado abusar dela. Então a Bíblia vai dizer que José vai para a prisão. E lá na prisão, José faz a diferença. Lá na prisão, mesmo no lugar de sofrimento, mesmo no lugar de limitações, mesmo que aos olhos carnais ele não poderia imaginar que aquele lugar o faria viver a promessa de Deus. Então José vai fazer a diferença no cárcere. A Bíblia vai dizer que agora então, depois de ter interpretado 2 sonhos que se cumpriram na vida de 2 pessoas, uma pessoa foi morta e outra pessoa voltou então para o seu estado de servir ao rei como copeiro do rei. Você já conhece a história. A Bíblia vai dizer que agora José, após interpretar o sonho, passa-se um tempo, aquele homem a qual agora José interpreta o sonho e ele é recolocado na sua função, ele vai se esquecer de José. Mas um certo dia o rei, ele perde o sono. Faraó perde o sono. A Bíblia vai dizer que ele tem um sonho e que então ele busca entre os seus aquele que pudesse interpretar. Mas não houve ninguém. Não houve sábio, não houve ninguém conseguiu interpretar o sonho. Porém o copeiro se lembrou de José. Então José interpreta o sonho. E o faraó viu Deus na vida de José. Então coloca José como governador do Egito. Aleluia. E como governador, então, ele começa a governar com excelência, porque Deus era com ele, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele casa e ele tem 2 filhos. E um filho ele vai chamar Manassés, porque ele vai dizer que Deus fez esquecer tudo aquilo que ele tinha passado. E o que eu quero dizer para você nessa noite, às vezes para nós alcançarmos o melhor de Deus que está por vir, nós precisamos nos esquecer do que passou. Precisamos esquecer das feridas que foram abertas. Precisamos nos esquecer do julgamento, do apontamento, da calúnia. Precisamos nos esquecer de tudo aquilo que mesmo quando nós não entendíamos, estava nos aproximando do centro da vontade de Deus. Então necessário é nós colocarmos uma pedra de esquecimento e esquecer o que passou, para que nós possamos viver a novidade de vida que Deus tem para mim e para você. Porque a Bíblia diz que agora ele vai ter o seu segundo filho e ele vai se chamar Efraim, aleluia, que quer dizer Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia.
quantas das vezes situações contrárias acontecem na nossa vida. Quantas das vezes fomos abandonados, fomos caluniados, vendidos, quantas pessoas nos desprezaram, quantas pessoas nos julgaram as costas, mas entenda, tudo faz parte do propósito que Deus tem na sua vida. Porque talvez se José estivesse sendo criado ali com os seus irmãos, ele teria dois caminhos. Ou talvez ele se corromperia com os seus irmãos, ou talvez ele ficaria sendo apenas o coitadinho, o filhinho do papai. Então, tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia vai dizer assim que tudo. E quando ela diz tudo, ela não diz meio. Ela não diz algumas coisas cooperam. Ele quer dizer tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito. Então quer dizer que aquela perda foi um propósito de Deus. Aquela calúnia foi permissão de Deus, porque tudo aquilo que não te mata te fortalece e te prepara para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Então, em nome de Jesus, recebe do Senhor essa palavra. Que você possa se esquecer de tudo aquilo que te causou dor. Que você possa esquecer de tudo aquilo que talvez você até imaginou que seria para a tua derrota, mas que agora você entende que foi necessário para o teu crescimento. Então, agora Deus vai manifestar a unção de Efraim sobre a tua vida. Deus vai te fazer crescer na terra da sua aflição. Aleluia. Você não vai precisar mudar de casa, você não vai precisar mudar de igreja, você não vai precisar mudar de trabalho, porque aonde você estiver, o Senhor estará contigo. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te abençoa, Ele é aquele que faz prosperar a obra das suas mãos. Então, em nome de Jesus, recebe de Deus essa palavra, esqueça do que passou e se prepara para viver o Efraim de Deus na sua vida. Aleluia. E que em nome de Jesus você seja alcançado pela paz que excede todo entendimento. Aleluia. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que você possa aí se preparar para um final de semana abençoado na presença de Deus. Que o Senhor, Ele possa realizar os seus sonhos, os seus projetos e te faça entender que é nesse deserto, que é nesse vale que você vai viver o sobrenatural. Que se você permitir o Senhor te direcionar, você vai viver o que ninguém viveu. Então, em nome de Jesus, Manassés, se esqueça de tudo aquilo que te causou dor e viva, se prepare para viver o Efraim de Deus na sua vida. Deus em Cristo te abençoa. Fica na paz do Senhor Jesus.